Seja bem-vindo ao nosso canal católico Queremos Deus. Eu sou Elio de Lima e vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Eucaristia, que quer dizer ação de graças, né? É Deus que se dá em ação de graças a nós, né? Esse Deus maravilhoso que nos ama, ele não podia deixar que as obras das trevas reinassem sobre a terra. E ele inventou um jeito genial de realizar anular esse plano do mal. Imagina, olha só, o demônio sabia das promessas de Deus. O demônio sabia que Deus iria escolher Maria Santíssima e queria que ela fosse sua rainha. E o demônio, lá no início, né, na prova dos anjos, ele se rebelou e disse: não servirei. Então, São Miguel bradou lá: quem como Deus, e desceram, né, mandou embora uma terça parte dos anjos do céu, né? E aí esses anjos foram precipitados na terra para tentar perder os filhos de Deus. E o demônio ficou espreitando a história da humanidade até que chegou um momento que, olha, quando é que vai nascer o Messias? Quando é que vai nascer o Messias? Haviam as profecias, e as profecias, elas davam conta de que o Messias nasceria de uma virgem, né? E Nossa Senhora, ela desejou ser a escrava, a serva da mãe do Salvador. Mas Deus viu a sua grandeza de humildade e já havia preservado ela do pecado original para que ela pudesse responder com liberdade e amor a Deus. Quando ela concebeu Nosso Senhor, quando ela de tanto imaginar, de tanto rezar, de tanto desejar que o Messias nascesse, como seria o Messias, ela foi imaginando, o Messias nasceu. O anjo apareceu, o Espírito Santo fecundou Nossa Senhora e Deus escolheu a carne de Maria, o sangue de Maria, para redimir a humanidade em Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo começou a aparecer, se declarou e se apresentou como Filho de Deus, né? E aí o demônio já sabia, então, bom, se ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, então o que nós vamos fazer? Vamos matá-lo. E nós demônios, não, vamos suscitar no meio do seu povo, no meio do povo eleito, no meio daqueles que detêm a palavra, no meio daqueles que conhecem as Escrituras, vamos conspirar com os seus próprios eleitos, seus apóstolos, no caso Judas Iscariotes, e também os fariseus, os doutores da lei, e vamos conspirar entre todos eles ali, vamos soprar a inimizade entre todos eles, o ódio a Jesus Cristo, e eles vão incitar o povo e vão pedir a condenação e vão crucificar o Messias. Tudo bem, só que Nosso Senhor é Deus. O Nosso Senhor, ele precisava estar conosco, ele precisava continuar, porque, nossa, se Deus vem à Terra, se ele vem resgatar a humanidade e aquele povo eleito que ele escolheu o mata, o que sobra? Acabou. Se Deus lá se arrependeu lá no Antigo Testamento, quando viu que o mundo estava em pecado, mandou um dilúvio e escolheu uma única família, ora, se a humanidade estava em queda, Deus, ele seria morto pelos seus, mas Deus, ele elegeu 12 apóstolos. Um prevaricou, um caiu em tentação, em erro, em traição. Um outro também traiu, São Pedro também traiu, né? Todos fugiram, mas Deus deixou tudo pronto, Jesus Cristo deixou tudo pronto. Ele instituiu a igreja, instituiu o colégio apostólico, instituiu Pedro como príncipe dos apóstolos. Ele deu o poder de santificar, de expulsar demônios, de libertar o povo,
né? E aí na última ceia, né, ele disse: isto é o meu corpo. No que ele disse isto é o meu corpo, pelo poder da palavra de Deus, ele que é o Logos de Deus, ele transformou uma criatura dele, o trigo triturado na água, assado, né? O trigo que vira pão, ele transformou o trigo em seu corpo. Pois ele é Deus. Ele podia transformar uma cadeira, podia transformar uma joia preciosa, ele poderia transformar qualquer outra coisa, mas ele quis, né, deixar para nós a sua palavra. E a sua palavra é que dá vida, que santifica e que institui. E aí ele instituiu a Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, disse para o vinho. E aí transformou pão em corpo, vinho em sangue. E corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo em espécies de pão e vinho para nos alimentar. Deus que é tão apaixonado por nós, que quer adentrar em nós. E aí ele vem realizar a plena união conosco. Esse é o sacramento da comunhão, o sacramento da Eucaristia. E quando nós recebemos esse sacramento, bom, se tudo tivesse corrido bem na nossa vida, deveríamos ter recebido logo no início da nossa adolescência, né? Aos 12 anos, ali, aos 10 anos, a gente teria recebido ele. Mas, né, e seria a primeira de muitas comunhões para a vida inteira. Mas, infelizmente, nós temos hoje situações que as famílias já se afastaram da igreja, já não levam seus filhos mais para a igreja, já não vivem mais uma fé católica, já estão cheios de conceitos e preconceitos e cheios de melindres, e o resultado da história é que muitas vezes as pessoas estão distantes da comunhão. E Deus querendo nos alimentar e nós estando distantes dele. Então, este sacramento, ele é necessário, essencial, para que nós possamos viver a unidade com Deus e ter vida verdadeira. Porque Jesus disse: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então, como se define o sacramento da Eucaristia? É o sacramento que contém verdadeiramente o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, real e substancialmente presentes debaixo das espécies ou das aparências de pão e vinho. Então, eu olho, eu vejo pão, mas a fé me diz: isto é o corpo de Cristo. Quando foi instituída a Eucaristia? Nosso Senhor Jesus Cristo claramente prometeu a Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum ao dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Está lá em João 6,51. A magnífica promessa de Nosso Senhor se cumpriu na última ceia. Na noite antes de sua paixão, ele celebrou a Páscoa com os seus apóstolos. Terminada a mesma, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou também o cálice, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Esse foi o dito que nosso Senhor deu para a igreja, para os seus apóstolos. E aí, né, a igreja, desde esse momento, né, passando a crucifixão, ela começou a celebrar a Santíssima Eucaristia. E qual é a matéria, qual é a forma e qual é o ministro do sacramento da Eucaristia?
A matéria é o pão de trigo e o vinho da fruta da videira, o vinho da uva, né? E a forma é dizer, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Esta é a palavra, são as palavras-chave. É isto que identifica. E o sacerdote, ele é usado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor é que fala pelo sacerdote. Ele usa, né? É como se nós estivéssemos naquela mesma ceia, né? O sacerdote, nós somos transportados para aquela ceia celebrada por nosso Senhor, e a cada missa celebrada é um memorial desta paixão, mas é um memorial incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, né? E quem é o ministro? O ministro é o sacerdote, é aquele que foi ordenado para celebrar os santos mistérios. E quais são os efeitos do sacramento da Eucaristia? Ele conserva e aumenta a vida sobrenatural, que é a graça, como o alimento material conserva e aumenta a vida do corpo. Então, para a vida da graça, para a vida sobrenatural, Eucaristia. E para estar vivendo a Eucaristia, é preciso a confissão, é preciso uma vida de virtude. É preciso romper com o pecado e estar em comunhão com Deus. Então, à medida que me aproximo da Eucaristia, eu tenho que também me aproximar do confessionário e estar vivendo atentamente e rompendo com o erro, rompendo com o pecado. O sacramento da Eucaristia une-nos intimamente a nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E Ele une-nos intimamente com todos os membros do corpo místico de Cristo. Então, todos os batizados, todos os que comungam, todos aqueles que estão em unidade com o Senhor, estão como que um corpo único, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. A comunhão, a Eucaristia, ela apaga os pecados veniais e preserva dos pecados mortais. Ou seja, os pecados mortais são os pecados que ofendem a Deus, contra o Espírito Santo, aqueles que estão contra os 10 mandamentos, e os pecados veniais são aquelas faltas, né? aqueles erros, aqueles vícios, aquelas tendências que vão aparecendo. Então, se eu vou caminhando na confissão e vou avançando na comunhão com Deus, adentrando no corpo do nosso Senhor, adentrando na chaga aberta de nosso Senhor, ali eu vou então apagando essas más inclinações e vou sendo preservado de entrar pela via dos pecados mortais. E a Eucaristia aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Então, é o alimento da nossa fé, o alimento da nossa alma, é aquilo que Jesus deixou para que nós pudéssemos, né, continuar caminhando sobre essa terra, olhando, mirando o céu. Esses benefícios também, eles vão desembocar, eles vão também ter efeito sobre o corpo. Então, ao aumentar a caridade, enfraquece indiretamente a concupiscência. Então, o nosso corpo começa a ser domado, porque à medida que eu vou rompendo com o erro, com os vícios, com as tendências, com as más inclinações, eu vou aderindo à vontade de Deus na minha vida, e eu vou me santificando, eu vou sendo santificado, eu vou sendo moldado, e aí a concupiscência da carne, a concupiscência do olhar, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o erro, a inveja, a prepotência, a arrogância, a intolerância, a ira, os pecados capitais todos, né? Então, tudo isso vai ficando de lado, e a caridade de Deus, o amor ágape, o amor a Deus, o amor verdadeiro e pleno, ele vai aflorando dentro de mim, né? Então, a concupiscência, que é a tendência para o pecado, a inclinação para o mal, ela vai se enfraquecendo. E também
a Eucaristia confere, né, o direito à ressurreição gloriosa dos corpos. Porque Jesus disse, né, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem a vida em si mesmo. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, olha quanto é importante comungar. Mas para comungar, para receber a Eucaristia, precisa estar em estado de graça. E para estar em estado de graça, Deus já providenciou o confessionário com o sacerdote para que eu possa romper com todo o pecado, com todo o erro, com toda a maldade. Então, a Eucaristia é o sacramento que vai nos acompanhar até o último instante da nossa vida. Queira Deus que você busque cada dia, se você puder fazer missa diária, comungar diariamente, né? É permitido ter até 2 comunhões por dia. Então, não é um excesso, não. É desejo de Deus, desejo de santificação, desejo de estar em Deus. Se você for ter 2 comunhões, a segunda comunhão necessariamente tem que ser dentro da Santa Missa, né? Então, você vai santificando o seu dia, você vai se santificando, você vai adorando ao Senhor, você vai desejando viver em unidade com esse Deus que está dentro de você. É maravilhoso isso, né? Então, nós precisamos a cada dia buscar esse Deus que se deixa encontrar, esse Deus que não se esquece de nós, esse Deus que não nos abandona, que não se afasta de nós. E Ele deixou todos os meios, todos os caminhos, né, para que nós pudéssemos realmente estar com Ele. E é possível também adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando o anjo de Portugal apareceu, ele disse, né, ensinou essa oração aos 3 pastorinhos, a Lúcia, Jacinta e Francisco, né? Santa Lúcia, Santa Jacinta, São Francisco de Portugal, São Francisco Marto e Lúcia, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essas palavras eu, quando conheci essa oração, passei a fazê-las no momento da consagração, né? Então, no momento da consagração, onde o sacerdote eleva, né, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele consagra o pão e já transubstanciado, ou seja, o pão transformado na sua substância em corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, água e divindade, ele eleva o corpo e eu digo essa oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos, peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. E quando o sacerdote eleva o cálice, aí eu trago essa oração para mim e digo assim: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão pelas vezes que eu não creio, não adoro, não espero e não vos amo, né? E o anjo de Portugal, ele ensinou uma oração de reparação, né, aos 3 pastorinhos, né, nessa mesma ocasião, né? E ele dizia assim: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então, caríssimo irmão, caríssima irmã, é possível adorar ao Senhor, é necessário
estar em comunhão com o nosso Deus e nós devemos desejá-lo. Nós devemos buscá-lo, pois ele ainda se deixa encontrar. Pode ser que nós não tenhamos mais adiante, no mundo de perseguições, sacerdotes disponíveis, ou de repente tenhamos que voltar às catacumbas para celebrar a Santíssima Eucaristia. Mas enquanto temos hoje as igrejas com portas abertas e podemos celebrar, principalmente aqui no Brasil, né, o maior país católico da América Latina, então nós temos condição, né, das Américas, né, o maior país católico das Américas, o maior país católico do mundo, né, é o Brasil. Então nós temos condição de amá-lo, adorá-lo, de buscá-lo diante do sacrário e de fazer comunhão com ele. E quando nós estivermos em comunhão com ele, existe uma oração muito bela que nós podemos fazer. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós me separe. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora de minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amado de Deus, querido irmão e irmã, que você possa sempre buscar o Senhor enquanto ele se deixa encontrar e desejar romper com todo o mal, com todo o pecado, com tudo aquilo que nos afasta de Deus e viver uma união plena com Ele. E que Nossa Senhora lhe ajude em tudo, lhe dê muitas graças, para que você possa cada vez mais fazer uma comunhão verdadeira com o Senhor e que ela possa adorar Cristo dentro do seu coração junto com você. Chama Nossa Senhora para rezar e para viver com você essa unidade. Queremos Deus. Salve Maria!